Pois bem, pessoal, são duas situações. A primeira é o relatório, né, preliminar do médico, do Bolsonaro, depois a primeira-dama, Michele, e, consequentemente, essa situação do deputado Antônio de Paula. Vamos começar aqui com o professor Alexandre Porto. E aí, professor, 2 minutos para o senhor analisar as 3 situações aí. Está havendo violação de preceito fundamental, de direito fundamental, direitos humanos, digamos assim, ao ex-presidente Bolsonaro? Com certeza. Nós estamos num momento tão ruim, tão nojento no Brasil, que as pessoas não têm mais coração, não têm mais bom senso. A gente conversava aqui um pouco antes e o Samuel também disse, olha, tem muitas pessoas com câncer que estão morrendo aos poucos na cadeia e ninguém faz nada. Eu acredito, ainda mais se for pobre, se for preto, aí que ninguém faz mesmo, porque isso não dá ibope. Agora, a questão do Bolsonaro, qualquer pessoa de bom senso tem um pouquinho de inteligência, sabe que é um preso político. Porque até agora não conseguiu provar nada, o golpe do batom, né? E por aí vai. Em compensação, tem gente que assaltou o banco e hoje ganha pensão por ser anistiado. Matou, assaltou, mas tudo bem. Então tem que haver o bom senso. O Conselho Federal de Medicina, que é presidido por um rondonense aqui, doutor Ira Galo, abriu lá um processo para averiguação. O seu Xandão, que acordou, né, estava muito preocupado com a milionária da esposa dele, parece que acordou e já mandou cancelar. Quer dizer, nós estamos, se fala em direito, que direito é esse? Direitos humanos? Com certeza isso não é. E o outro ali, mais imbecil ainda, esse deputado, que eu nunca tive respeito por ele, agora menos ainda, preocupado se vai morrer, se não vai, se aquilo. Agora não é hora disso. Deixa o homem lá ser atendido, receber o atendimento médico, que, como qualquer pessoa tem esse direito. Quer dizer, o Brasil tem isso, né? Saúde é obrigação do Estado. Você não precisa nem ter nascido no Brasil, você veio para cá de férias, precisa de atendimento, é atendido e não paga nada. Então está faltando um pouquinho de bom senso, está faltando questão de humanidade. Ah, mas o Bolsonaro, não interessa, errou. Foi imbecil da parte dele também. Agora, está com problema de saúde, deveria sim ter uma estrutura para atender, coisa que está havendo uma negligência e demora no atendimento dele. E você que trabalha na área da saúde, que está nos vendo agora, sabe que vida e morte, às vezes, é fração de segundos. O Conselho Federal de Medicina, né, ele apura a omissão do caso Bolsonaro. Diga-se de passagem, o presidente do Conselho é o doutor Irã Galo, médico aqui do nosso estado. Isso mesmo. Preside, né, a entidade e pede aí, né, o que o Estado deve garantir, assistência médica completa a Jair Messias Bolsonaro. Amocogi, na tua percepção, esse atendimento deve ser atendido a todo o sistema penitenciário ou tão somente uma exclusividade do ex-presidente? 2 minutos. Eu só queria pedir para a técnica colocar aí, vamos ver a manifestação de outro membro da família do Bolsonaro, no caso Flávio Bolsonaro. Por favor, coloca na tela aí. Olha só, o senador Flávio Bolsonaro, no dia 22 de dezembro de 2017, colocou essa enquete no perfil dele do Twitter. Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitério ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? 96% disse que esse negócio de problema de saúde de quem está preso é uma questão de colocar ali o cemitério do lado da carceragem da PF. 4% disse que não. Volta para mim. Vejam só a ideia de Flávio Bolsonaro. É um sujeito que devia ter pensado no pai dele. Vamos deixar claro aqui uma coisa. Deixar claro. Bolsonaro é um criminoso, condenado com pena, com julgamento transitado em julgado. Me admira que alguém diga assim, não se provou nada. Gente, foi transitou em julgado. Nós assistimos o julgamento pela televisão, nós assistimos os juízes prolatarem julgamento de cartas marcadas, que todos sabíamos o final. Permita, pois não? Você quer dizer alguma coisa? Não, eu repito. Julgamento de cartas marcadas, que todos sabíamos qual seria o final. Porque ele é um criminoso. Porque nós sabíamos que ele é um criminoso. O que ele roubou? Nós assistimos ele cometer o crime. E os que roubaram 42 bilhões? E os que estão agora acabando com os Correios são o quê? Nós assistimos a tentativa de golpe. São beatos? Só existe crime de roubo no Brasil, é isso? Você é formação de quê, Alexandre? Não, qual é o crime que ele cometeu? Existe um código penal com vários crimes, Todo mundo Alexandre. sabia, que o juiz sabe, que foi cartas marcadas. Você sabia que existe um código penal que roubo não é o único crime do Código Penal, Alexandre? Juristas renomados criticaram. Você criticaram. sabe ou não, Alexandre, que existe mais um crime no Código Penal?
Ó. Você parece que para você o único crime que existe é roubo. Existe um crime. Cometeu um crime. 2 crimes, aliás. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Inclusive, esse tipo penal foi inserido no sistema penal brasileiro pelo próprio Bolsonaro. A lei que estabeleceu tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito foi assinada por Bolsonaro. E tentativa de golpe de Estado. Cujas imagens, Sob a boa parte, égide foram da lei, extraviadas, sob a foram égide sumidas da pelo lei. Flávio Dino. Sob a Essa é a égide lisura, da lei. essa é a lisura da justiça É a lisura atual. da justiça. Se você quiser ser juiz, faça concurso, vai estudar. Não, não precisa ser. Entendeu? Então, pronto. Eu respeito os juízes, mas eu respeito aqueles que não somem com imagem. Deixa eu acabar aqui. Respeito aqueles que não somem com Deixa eu imagem. acabar aqui. Aqueles que não usam. Como é que o assessor do Você Moraes está fazendo falava? política. Você está Manda fazendo trazer política. a pessoa que a gente Quando vê qual você crime que pega enquadra. o seu ladrão de estimação, o seu criminoso de Não, estimação, está eu defendendo. não tenho o ladrão seu de estimação. criminoso de estimação. Agora, eu gosto de Sujeito justiça. condenado pela Eu gosto justiça de é justiça, criminoso. eu gosto de justiça. Alexandre. É criminoso e gosto você de tem um justiça. criminoso de estimação. Falar em ladrão, coloca o videozinho do Para Palocci. você só existe crime Coloca de o roubo vídeo no do Brasil? Palocci. Você conhece o Código Penal brasileiro? Esse crime de tentativa de abolição violenta está no Código Penal brasileiro. Formação de quadrilha, no caso, a organização criminosa está lá. Me permita concluir aqui só uma coisa, o Samuel. No Brasil existe, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 755 mil prisioneiros encarcerados em regime fechado ou regime semiaberto. Eu sou a favor que todos eles tenham um tratamento humanizado, inclusive aqueles que estão sofrendo no cárcere há mais tempo. Assim como o Bolsonaro, são outros criminosos. Bolsonaro faz parte dessa lista de 755 mil criminosos encarcerados. Todos devem ter a atenção do Estado. A atenção do Estado não deve ser dada a um criminoso, a um político preso criminoso, que cometeu crime sim, que nós assistimos o seu julgamento ao vivo pela televisão e vimos a sua condenação. O problema é que as pessoas querem negar que se trata de um criminoso. Eu vou reafirmar para você, criminoso. Bolsonaro é um criminoso que foi julgado pela justiça brasileira, foi condenado pelos seus crimes, é um chefe de organização criminosa, merece estar na cadeia. E como todo preso no Brasil, merece um tratamento digno no cárcere, que está recebendo. Eu nunca vi aqui no Sul Branco o pessoal reclamar que o ar-condicionado está fazendo barulho. Existe aqui no Sul Branco ar-condicionado, ô Samuel? Né? A grande tortura de Bolsonaro, o ar-condicionado está fazendo barulho. Ora, minha gente, ele é criminoso, e como criminoso tem que ser tratado dessa forma. Não está numa colônia de férias na Polícia Federal, não. Está lá porque cometeu crime. Bandido, condenado, criminoso. Zezinho Santos, dá 30 segundos a mais para você, fazer a tua percepção aí. Devido o Ramon Teixeira ter falado um pouquinho no tempo, uma intervenção do professor Porto. 2 minutos e meio na tela para o Zezinho Santos. Fazer análise aí. Está tendo, Zezinho, essa busca implacável do Bolsonaro, é necessário viabilizar mais uma assistência médica ampla, sofisticada, tecnológica, moderna ao ex-presidente? Olha, o juiz fala de uma farsa de um golpe, uma farsa. Não existiu golpe, todo mundo sabe, a metade da população brasileira, inclusive ele, sabe que houve isso, o golpe foi uma farsa. Não, golpe não teve tentativa de golpe, porque o crime é tentativa de golpe. Uma farsa. Eu dou um carro zero se você mostrar uma ligação de Bolsonaro nos atos do 8 de janeiro. Uma ligação de Bolsonaro, que ele teve a ver com aqueles atos do 8 de janeiro. Eu dou um carro zero. Eu desafio ele, qualquer um, até o Xandão, que é um violador da Constituição, que os crimes dele estão aí todos. Isso é um crime que ele está fazendo, tortura. Isso é um castigador. Olha, uma pessoa que tem 70 anos, um ex-presidente da República, e ele ficar aí colocar, pai, cria uma confusão. Gente, sabe quando é que isso vai melhorar? Em 2026 agora. Isso vai mudar. Quando a gente tirar um presidente populista que fica aí com colúrio lá com o STF, e o que a gente está vendo? Vai melhorar. O Brasil vai melhorar. Quando a gente tirar, quando alguém botar a bola no chão, o país não precisa disso. Usar uma prisão política, usar para perseguir. Primeiro, quem prende, ele sabe que o juiz é advogado. Quem prende não executa. O juiz, você falar de criminoso, Lula foi considerado o chefe da organização criminosa com o juiz. Processo de elevado? Não.
Processo Foi válido? condenado. Não foi, se não Foi tem processo. condenado. Não existe processo, Zezinho. Foi condenado. Lula Não é existe considerado processo. o chefe da organização criminosa. Não existe processo. Lula é o maior corrupto que já teve. Eu nunca chamei ele de ladrão. Zezinho, Você sabe. Para você ser condenado, Você falar de preciso crime. que haja um processo legítimo, Lula legal. foi considerado Os processos de o Lula maior são chefe da processos organização ilegais. criminosa. Por quem? Pelo Moro? Não. Entendeu? Pela isso, JBS. Zezinho. A JBS Palocci, julgou. Palocci. O Palocci JBS quis pagar um mensalão para ele. A justiça brasileira O Moro foi apenas um dos que considerou condenou, foram todos dezenas. os processos de Lula 3. nulos, porque nulo? violaram o devido processo legal. Não. Violaram a Constituição Samuel, eu quero meu brasileira. tempo, Samuel. Eu quero meu tempo. Violaram, Aqui você não vai mentir. Foi uma Na minha Descobriram frente a você não nulidade mente. 5 anos depois. Lula- Violou-se o devido processo legal. 5 anos depois conseguiram a desculpa. Eu quero, ó, Entendeu? Lula. Quebra de imparcialidade por Ó, Moro. Lula- Insuspeito. 5 anos depois Aí, arrumaram o Samuel, subterfúgio eu vou para querer anular. meu Produção, só um minutinho aqui, ó. Corta o microfone do Ramon, do professor Porro também. 1 minuto pro Zezinho finalizar, Zezinho. Depois eu vou abrir 30 segundos pro Ramon e pro Porro. Lula realmente ele é inocente pela questão técnica, mas ele não é inocentado. Ele nunca foi inocentado, porque os crimes estão aí. Os crimes estão aí. Os crimes de Lula agora. Viu? Quem colocou Lula no jogo foi Bolsonaro, as falas de Bolsonaro. Lula foi condenado. O Supremo não deu nem a liminar. Aí depois acharam um jeito, uma questão técnica. Ele tinha mais de 70 anos e ele veio para ser cheio de crimes. O maior líder de organização criminosa se chama Luiz Inácio Lula da Silva, com o juiz. E manda essa fala lá para me processar, com o juiz. Lula foi considerado o maior chefe da organização criminosa. E você defender de crime que se compara Lula e Bolsonaro, rapaz. O que você quer comparar? Bolsonaro foi uma questão que jogaram ele em perseguição. Eu não tive tempo de falar, que não sei se vai dar, sobre a questão do Antônio de Paula, porque misturaram os vídeos. Obrigado aí, Zezinho. Tá, daqui a pouco tu fala do Antônio de Paulo. Amor com juiz, 30 segundos. Você está me ouvindo, cidadão brasileiro, para você ser considerado criminoso, chefe de organização criminosa, não basta o Zezinho vir gritar que você é criminoso. É preciso que haja um processo onde as provas são apreciadas, onde a autoridade do Poder Judiciário, no julgamento todo, e aí você tem primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, Supremo Tribunal... Me permita, aí não tem condição. Só mexer, paralisa aí o tempo do Ramon já. Não tem condição. Ó, pessoal, nunca pensei, mas eu vou ter que cortar o microfone do dono da televisão. Corta o microfone do dono da televisão, Zezinho Santos. Cortou. Restitui o tempo aí de 15 segundos para o Ramon concluir. 15 segundos na tela. Vai, 15 segundos. Vou marcar aqui, Ramon. Fica à vontade. O sistema de justiça brasileiro tem essas instâncias de julgamento. Ao final do julgamento de Lula, seus processos foram anulados, ou seja, não atenderam o devido processo legal. Processos viciados porque havia parcialidade do juiz. Essa é a verdade. E essa história de falar, não, porque acharam o CEP no último, mentira. Desde o primeiro momento foi alegada que não era a jurisdição correta Curitiba. Desde o primeiro momento. Não existe no Brasil nulidade de algibeira, aquela que você esconde e depois alega no final do processo. Isso é besteira, isso é ignorância de quem não conhece o direito brasileiro. Obrigado, Ramon. Teve a fala garantida. Professor Porto, 30 segundos. Só que pedia para o pessoal da produção colocar os vídeos que eu mandei dos venezuelanos comemorando o mundo afora para mostrar a alegria deles, né? E a questão do Lula não foi condenado apenas pelo Moro. Teve uma instância, se eu não estou equivocado, no TRF, aumentou a pena que o Moro tinha dado. Então, não foi só o Moro, foram dezenas de juízes. Mas o Brasil é o seguinte, é aquilo que eu sempre digo, nada como ter amigos. Essa semana foi um senador absolvido pelo STF. Maravilha, nada como ter amigos. Pessoas que foram presas com tráfico de drogas, liberadas. Então, esse é o Brasil que a gente vive, a justiça linda que nós temos, com um custo absurdo, com a esposa de um juiz recebendo um contrato de 129 milhões e na hora que o sujeito é preso, coincidentemente a pessoa não vai apurar lá. Ó, população venezuelana. Ó. Isso é onde aí? Eu não me recordo agora, mas... Essa manifestação é contra ou é a favor? Porque na Venezuela as manifestações foram todas a favor do governo. É que as contas não pode mostrar lá, né? A semana, 14 jornalistas foram presos. Eu quero saber que você falou que tinha imagem essa da é Venezuela. Esse é o eu vi imagem democracia. do Chile, Vem cá, vi imagem bota de ali. lugares. É da Venezuela? Não tem, vamos lá. A Venezuela não pode comemorar.
Venezuela, você sabe que ele não pode comemorar? Não, tô Hoje perguntando- é a semana, Não, 14 jornalistas foram Alexandre, presos. É que você disse que você tinha Ué. imagem da Venezuela. Ué. E eu lhe perguntei, me mostre. Você Tem não a do tá mostrando Brasil da aí na Venezuela. divisa, Brasil-Venezuela, pessoal. Entendeu? É isso. Coloque aí. Eu lhe pedi Coloque uma aí. coisa simples. Você tem imagens na Venezuela do povo comemorando? Coloca aí na divisa Brasil com Venezuela. Pode tirar o vídeo já, tá? Eu sei, já, Brasil, já, Venezuela. já tá comprovado. Não Brasil, é, Venezuela. vários partes do Lá mundo. não pode. Teve Lá que não Porto pode. Velho. Zezinho, Que ainda tem as viúvas do Maduro lá. As Na viúvas tela do aí, Maduro estão Jesmel, na 30 Venezuela. segundos pro Zezinho. Liga o microfone dele agora. 30 segundos, Zezinho. Olha, o Antônio de Paula, ele fala uma coisa, embora esse cara é traidor, mas ele fala uma coisa que é verdadeira. O que, na verdade, Alexandre de Moraes quer é matar Bolsonaro. Mas Bolsonaro, o seguinte, Bolsonaro pode virar mártir, e aí o que vai acontecer? Flávio Bolsonaro ganha. Aliás, Lula não vai nem disputar. Lula não vai nem disputar as eleições. Porque a perversidade que vocês estão fazendo com o Bolsonaro, e vocês estão comemorando. Zezinho, você viu Vocês depo- estão comemorando. você viu o depoimento da Isso é filha do perversidade Clezão? com o juiz. Eu vi ontem Buiú aqui. Eu quero, telespectador, eu quero pedir perdão e desculpa pela fala infeliz do Arnaldo Buiú ontem aqui. A fala infeliz. E eles estão, olha, eles querem castigo para Bolsonaro, eles querem matar Bolsonaro. O juiz, você não tem essa natureza perversa. E o Flávio Bolsonaro pedindo para colocar cemitério do lado da PF. Não, mas... Foi o Flávio Bolsonaro que pediu para colocar cemitério do lado da PF. Foi o filho dele. Infeliz, é o filho dele. Vocês são perversos. Nós não, foi o Flávio Bolsonaro. Não, mas Foi o Flávio Bolsonaro que disse que você só Zezinho, a gente tem que ter o bom senso. Aquilo que eu disse aqui. É isso. O Bolsonaro, em dado momento, falou besteira. Tá errado. Quem tem esse tipo de postura, seja da esquerda ou da Vocês direita, vão perder é a eleição. errado. Que não dá nem para chamar de humano. Não, Vocês vão perder a eleição. dizendo que foi o Flávio Tem que haver Bolsonaro. o respeito. A Venezuela, Zezinho. doença de Bolsonaro, vocês vão perder a eleição por causa disso. Não. Vocês são disse que o Lula burros. não era A gente tem que ter o bom Vocês senso. são burros. Você não pode vocês são falar. burros. Vamos ganhar a Você eleição. não pode perversos. torcer. Você não pode torcer ou falar assim por uma pessoa, seja ela de esquerda, de direita, seja presidente, seja teu inimigo. foi Samuel, Flávio eu quero Bolsonaro, concluir teve a minha frase. fala. Tem a Eu quero frase. concluir minha fala. Zezinho, tem a filha do Clezão, tem um post dela dizendo o seguinte: querem fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o meu pai. Eu Filha quero do concluir Clezão minha que morreu fala. lá no... Não, pode ficar à vontade, Zezinho, vai. Olha, quando o Lula foi preso, a Janja Marmiteira, que ia lá para a porta do presídio, tinha acesso, tinha tudo. A Michele foi barrada ontem. E outra coisa, gente, Lula, quando teve aquele pequeno incidente no banheiro, que ele caiu pela idade, pela velhice, pela coordenação motora, levaram ele para São Paulo. Caiu, tem que levar logo para o hospital. Um jogador de futebol, quando bate a cabeça, vai logo fazer exame. É perversidade. Alexandre de Moraes quer matar Bolsonaro, juiz. E vocês estão torcendo por isso. Você que é um advogado... Vocês estão torcendo por isso, Samuel, pela morte de Bolsonaro. Samuel, você é um advogado criminalista, tem cliente no Urso Branco. Quando um cliente seu machuca a cabeça no Urso Branco, é chamado o Conselho Federal de O Medicina... cara tem 70 anos. O cara tem 70 anos. Não, eu tô perguntando ao Ele não era nem para estar lá mais na Polícia Federal, para estar em casa. Ele era para estar em casa. Tem que estar preso. Não, Lula. Bandido tem que estar Lula preso. é o maior chefe da organização criminosa. Tem que estar preso. E Lula está na presidência. Bandido condenado tem que estar preso. Descondenaram o Lula e levaram ele para a presidência. Bandido condenado, lugar cadeia. Agora, Lula é o maior agora me chefe diga, da Samuel, organização criminosa. Os seus clientes, quando batem a cabeça no Urso Branco, criminoso, o Conselho Federal de Medicina Lula vai lá pedir a tiraram o maior auditoria? criminoso e Eu acho que botaram na presidência. Eu acho que não. O Samuel acha que não. E os crimes que Lula cometeu. O pessoal no Urso E os Branco que bate a crimes. cabeça, os Mas vem cá, 700 O maior Samuel. chefe da organização criminosa. Mas você- Lula é o maior chefe da organização criminosa que está na presidência. Não existe condenação contra Lula. Quem não Veja tem? bem, Lula não tem uma condenação. Não tem. Vamos lá. Lula- Esse criminoso que você defende, que você é um defensor de criminoso, está na Lula- cadeia e deve ser Lula é o tratado maior como chefe da todos organização os outros presos criminosa. do Brasil. Mas Entendeu? vamos lá. Todos os outros presos do Samuel, Brasil. Eu queria falar, Eu professor, só queria pouco. fazer uma pergunta. O momento que a pessoa está na prisão, o Estado é responsável por ela. Então vamos lá. Se acontece alguma coisa, acontece alguma sequela, você, como advogado, pode, certamente irá, entrar com processo contra o Estado por negligência. Então é isso que tem que ter. A gente sabe que o Bolsonaro dá toda a repercussão e impacto por ser um ex-presidente da República, etc, etc. Certamente tem pessoas pobres, não aqui em Rondônia, no Brasil inteiro, que já cumpriram penas. Outro dia eu vi numa emissora de âmbito nacional uma pessoa que foi condenada, ficou 1 ano e meio preso de forma errônea. Quer dizer, como é que fica a vida dessa pessoa? Agora, a gente não pode querer, por uma situação dessas,
ser incoerente com o outro. O que está errado são essas pessoas anônimas, vou chamar assim, que quando tem o seu direito não é respeitado. Eu, no curto período que eu estive como secretário de saúde, muitas vezes eu estava à noite aqui no Ana Adelaide, próximo daqui, e tinha ambulâncias de determinados presídios e levavam os presos lá para ser atendido. Questão de saúde. E me perguntaram, tem que atender, isso é uma questão de ordem legal. Sim, eu concordo então, a gente com o tem que ter esse Alexandre. cuidado. Eu pergunto para o Porque a Alexandre gente não Zezinho. Zezinho, você é a favor de ar-condicionado nas celas do Urso Branco para os criminosos, Zezinho? Você também, Alexandre? Se tiver como, por que não? Eu não sei que ser tratado com respeito. Eu não tenho que ser tratado com respeito. Lula foi o maior chefe da organização criminosa. E você defende Lula hoje, veementemente. Lula foi o maior chefe da organização criminosa do país. Lula, tiraram ele, descondenaram ele, levaram para a presidência. Zezinho e Alexandre, precisamos colocar ar-condicionados que funcionem e não façam barulho para os presos do Urso Branco, de Pedrinhas. É isso. Só vou te dar um exemplo. O criminoso não está tirando férias. Me permita aqui um exemplo. Pena por um crime que cometeu. Crime contra a sociedade. Me permita um exemplo Pessoal, é o aqui. seguinte, só um minutinho aqui. Ó. Eu vou pedir para a produção cortar o microfone de todo mundo.